Olá, amigo do esporte de Guaxupé, de toda a região, forte abraço a todos, bom dia. Estamos chegando, iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Notícias locais que rola pelo Brasil e pelo mundo afora, você confere conosco hoje, 30 de agosto de 2021, segunda-feira. Panorama Esportivo contando com o oferecimento de Nelsinho Calhas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação com tradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Rafael Jaiate, tudo bem? Bom dia. Bom dia, João Augusto. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama Esportivo. Salve, salve, Martinhos Chevrolet. Martinho Pedro de Assis, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, João Augusto. Bom dia aos ouvintes da 106,5, segundona. Muito panorama no ar. Vamos com tudo, então, para falarmos do esporte. Gente, hoje tem módulo 2, tem Série A, Série B, tem o mercado da bola bombando. Até então, estamos aí na reta final da janela de transferência, que se fecha hoje, às 11h59. E também temos Paralimpíadas, começando com o esporte local, João Augusto. Tá aí resultado de jogos amistosos e treinos que aconteceram no final de semana. Jogando em Itaiquara, o Planalto venceu Fortalezinha por 2-1 pela categoria adulto. Jogando também ontem pelo Veteranos, no Mojana, o Mojana venceu o Planalto por 1-0. São detalhes aí do Zé Roberto, dirigente do Planalto. Treino do Master Clube da Vila Campanha, equipe verde 2, equipe azul 5. Marcaram para a equipe azul Pileco 2, Paulo Pedreiro, Alexandre e Edi. Descontando para a equipe verde, Carecão e o Flor. A princípio é que nós temos aí de resultados, né? Dos jogos amistosos que aconteceram no final de semana. Terminamos assim esporte local, bora falar de Campeonato Mineiro. Temos informações aí do módulo 2, Martim. O módulo 2 que teve nesse final de semana a sua última rodada da primeira fase, definindo aí os 4 que seguirão. Nós começamos falando do jogo que aconteceu às 11 da manhã lá no Ipatingão, em Ipatinga, onde o Ipatinga perdeu em casa pelo placar de 2-0 para o Betim Futebol Clube. No Castor Cifuense, em Nova Lima, lá no Alçapão do Bonfim, Vila Nova e Tupinambás de Juiz de Fora ficaram no empate em 1-1. Às 3 da tarde, Guarani 2-1 sobre o Tupi, jogo que aconteceu lá em Divinópolis. Na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, os democratas encontraram Democrata de Sete Lagoas e Democrata de Governador Valadares, 1-1. Aimorés 1, União Luziense 0, jogo que aconteceu em Ubá. Fechando no Soares de Azevedo, em Muriaé, Nacional de Muriaé bateu o Serranense por 4-1. Finalizamos assim o módulo 2. Só mandar um abraço especial pro nosso querido amigo Binho, que mandou aqui, ó, assisti parte do jogo do Veteranos do Mugiana e Planalto. Não sei o que tava pior, se era o gramado ou o jogo. Tava ruim assim, gramado. Só para concluir aqui, Rafael, no módulo 2, o quadrangular acontece uma reunião logo mais aí entre a Federação Mineira e também os dirigentes das 4 equipes que farão o quadrangular, ou seja, Nacional de Muriaé, Vila Nova, Democrata de Governador Valadares e Tupinambás. E também aí já tem 2 equipes que caíram para a segunda divisão da próxima temporada. É o Aimorés de Ubá e o Serranense de Nova Serrana. Fechado, João Augusto. Bora falar de Paralimpíadas agora, Martinho? Vamos lá, Rafael. Vamos falar do Brasil, que continua muito bem, continua mantendo a 6ª posição, agora com 35 medalhas, sendo 12 de ouro, 8 de pratas e 15 de bronze, né? Tivemos um final de semana aí com vários atletas nossos, brasileiros como a gente, fazendo bonito nesse esporte paraolímpico lá em Tóquio também. João Augusto, nas últimas horas nós tivemos aí a Beth Gomes, que quebrou o recorde no mundial e é ouro no lançamento de disco. A brasileira foi a última a se apresentar, mas garantiu ouro na primeira tentativa. Mas fez melhores marcas e estabeleceu um novo patamar ao bater 17 metros e 62 centímetros na final da Paralímpica de Tóquio. Olha, Rafael, a gente sempre tem acompanhado e falado aí dos atletas brasileiros paralímpicos, né? Estão aí dando show de bola. Estão aí todos os dias, tem modificações, tem mudanças, se tratando de medalhas
para o esporte, os atletas brasileiros, né? Então, isso é fantástico. Significa que o objetivo e o planejado, ele está acontecendo, ou seja, fazer com a competição e estar entre os 10 melhores do mundo todo. Então, está caminhando para isso e está acontecendo. Agora, a gente parabeniza mais uma vez todos os atletas brasileiros que estão fazendo bonito. Martinho, a Bruna Alexandre, a gente estava com uma expectativa muito grande que ela conseguisse trazer o ouro no tênis de mesa, mas não deu, né? Perdeu para a australiana. Ficou com a prata, né? Aliás, a australiana ficando aí com a prata no tênis de mesa. Ou seja, mas a gente tem que entender que os placares até foram, de certa forma, até bem apertados, 13-11. O segundo foi um placar bem elástico, contrário ao Brasil, 6-11. Terceiro, 11-7 e o último, 11-9. Com a prata, a Bruna tem agora 3 medalhas para a Olímpica no currículo e mais uma, né, para o nosso Brasil. Ela que também havia ganhado prata de bronze lá no Rio 2016. Tá aí, brilhando e fazendo mais uma bela apresentação nesse final de semana, como já disse, trazendo muito ouro e prata para o Brasil. Bronze também, por que não? Agora pela manhã nós tivemos também o Vinícius Rodrigues e Alessandro Rodrigo, prata nas Paralimpíadas também na categoria 100 metros, categoria T63, é velocista, foi superado por 1/100, João Augusto. Pra você ver, ganhou a medalha, né? Isso significa a luta, a vontade de vencer, a vontade de estar no alto do pódio, né? Ouvindo aí o hino nacional brasileiro, que é bacana. Quando os atletas sobem no pódio, ouve lá o hino nacional brasileiro. Fantástico aí, mais uma medalha para aí, o Brasil. Pois é, e agora também tivemos praticamente 6 horas atrás o Daniel Dias, que é quinto na penúltima prova, e Brasil fica sem pódio na natação pela primeira vez. A gente estava muito mal acostumado, né, Martinho? Mas ele já tem 27, né, se não me engano, 27 medalhas, então, não, é lógico que não são 27 medalhas nessa Olimpíada também, vamos esclarecer, mas na história dele. Aí ele ainda tem mais uma chance, Rafael, ainda vai participar de mais uma final também, e poderá completar a carreira, porque ele está querendo completar a carreira, chegando à 28ª medalha, e é claro, ele já é um campeão, já é um imenso campeão até por sinal, né? Então ele não conseguiu essa classificação, não foi bem nesta prova, mas a gente não vai bem todos os dias, mas de qualquer forma a gente já deve muito ao Gabriel Dias. Daniel Dias. Bom, pela manhã também nós tivemos o Brasil, que perdeu de 3-0 pro Irã no vôlei sentado, João Augusto. Aí foi derrotado, né, Rafael? Perdeu com certeza, pegou uma equipe, um adversário mais forte, e foi derrotado aí. Mas isso aí, Rafael, significa que vontade de lutar, vontade de vencer não faltou. Só que pegou uma equipe qualificada e não atingiu aí o necessário, ou seja, a vitória diante dos adversários. Pois é, Martinho. Quer acrescentar mais alguma modalidade aí que você preparou? Opa, vamos ver o que a gente consegue aqui a gente acrescentar, Rafael. Nós já falamos do Vinícius, né? Exatamente. Já falamos do Vinícius. Nós temos aqui também o Claudinei Batista, que também subiu no lugar mais alto do pódio em arremesso de peso. É mais um brasileiro fazendo bonito aí, né? Nós temos também o Alessandro Rodrigo conquistando prata também no arremesso de peso. E tivemos o Brasil no futebol de 5, né? Vencendo de 4-0 a equipe do Japão. Ainda não é medalha, mas foi para a final aí também para mais uma disputa. E o Claudinei Batista de ouro, eu acabei de falar, já no lançamento do F5. Ou seja, nós temos que destacar também esses atletas, né? E principalmente aí o futebol de 5 fazendo bonito também no masculino, chegando à possibilidade de mais medalhas. O que chama atenção também, João, é que o Brasil tinha uma grande possibilidade de conquistar o ouro também no tiro com arco. Quase aquele arco e flecha, né? Para o pessoal entender mais ou menos a modalidade. E o tcheco que bateu o brasileiro, que desclassificou, foi o campeão, ganhou o ouro. Portanto, até então, vale falar, perdemos para o campeão. Não, isso é importante, lutou, pegou um melhor, essa é a realidade, né? Exatamente. A prata ficou com um turco e o bronze, que também foi para a Turquia. Portanto, a Turquia fazendo bonito nessa modalidade. Hoje nós temos um dia bem decisivo, temos muitas modalidades aí que podem fazer a diferença e pode aumentar ainda mais esse quadro de medalhas do Brasil. Vale ressaltar apenas uma informação: Brasil hoje em sexto,
porém tá empatado no número de ouros com a Ucrânia. No caso, em mais uma medalha de ouro, passaria e conseguiria a quinta colocação. Quinta colocação. Nós temos, Rafael, para hoje ainda, salto em distância, T47, lançamento de disco feminino, categoria F11, 100 metros livre também no feminino, tudo final. Não, 100 metros livre é classificação. Final também de 1.500 metros raso masculino, ou seja, só aí, nessas quatro provas que eu disse, 3 são finais, já são mais 3 chances. E o Brasil vem fazendo bonito no atletismo, né? E vem todas fazendo, as modalidades. Atletismo e natação tá sendo um canhão de medalhas. Tem lançamento de dardo final feminino hoje também. 100 metros rasos T13 feminino também semifinal, e agora classificatório ainda tem um punhado aqui que a gente for falar vai muita coisa. Então, falando só das finais, nós temos hoje chance de, é lógico que acertar 100% na final hoje nós temos mais 4 medalhas de ouro. É lógico que não, seria uma glória conseguir 100% de aproveitamento nas medalhas de ouro, mas são 4 chances. Beleza, pessoal, vamos chamar um rápido intervalo comercial, já voltamos com mais panorama esportivo, e aí sim, vamos falar de Série B e o Cruzeiro, hein? Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Chegou o lançamento mais esperado dos últimos tempos. Bourbon Residencial. Lotes a partir de 330 metros quadrados. Lazer completo. Segurança 24 horas. More no primeiro condomínio clube de Guaxupé, com lago encantador e bosque privativo. Garanta seu lote com condições especiais. Planos de até 120 vezes. Ligue 35-99880-5052. bourbonresidencial.com.br. Acesse agora. Fala, pessoal, aqui é o Lisca, técnico de futebol. Tô aqui para contar para vocês que o governo de Minas abriu 40 mil vagas de cursos técnicos gratuitos com ajuda para transporte e alimentação. Tem vagas para técnico em enfermagem, técnicos em eletrônica e muito mais. E esses técnicos aí vão ter um emprego que dura muito mais do que um técnico de futebol. Saiba mais em trilhasdefuturo.mg.gov.br. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Brasileirão Série B, a bola rolou e tivemos o complemento da 21ª rodada, Martinho. Nós começamos falando aí no Augusto Bauer jogando, o Brusque empatou com o Londrina em 0-0. No Castelão, lá no Maranhão, Sampaio Corrêa bateu o CSA por 2-0. No Rei Pelé, com muita chuva, CRB 0, Cruzeiro também 0. Nos aflitos em Pernambuco, Náutico e Vitória da Bahia não passaram do empate 1-1. E em São Januário, Vasco 2, Ponte Preta 0. Falando um pouco mais desse jogo de CRB e Cruzeiro que aconteceu no Rei Pelé, não sei se vocês lembram, João Augusto, eu ainda comentei um joguinho bom para dar empate, mas eu considerava um empate um bom resultado pro Cruzeiro. E aí, panorama da partida, como foi? Olha, Rafael, eu assisti esse jogo, eu gostei do que eu vi, principalmente da atitude do time do Cruzeiro. A equipe do CRB hoje está na ponta, né? Tá no G4, na terceira posição. É um time bem organizado, a equipe lá de Maceió, e o Cruzeiro vem crescendo muito sob o comando aí do treinador do Luxemburgo. Um Cruzeiro para frente, um Cruzeiro sem medo. O que chama a atenção desse Cruzeiro pro Cruzeiro de 2 meses atrás? Olha, Rafael, é um time que não tem medo de jogar contra adversário, independente quem antigamente era um Cruzeiro inseguro.
Era um Cruzeiro que você olhava assim, parece que não está querendo nada. Hoje é diferente, é um Cruzeiro envolvente, todos os seus setores, uma parte defensiva muito organizada, meio campo e o ataque. Então vejo um Cruzeiro totalmente diferente nas mãos do Luxemburgo. E principalmente o goleiro. O Fábio fez uma defesa, e essa defesa que ele fez, ele salvou o goleiro, salvou o Cruzeiro de perder o jogo. Martinho, essa pergunta que eu fiz pro João, eu passo para você novamente. O que chama a atenção do Cruzeiro que joga agora, que é o mesmo time, os mesmos jogadores, pro Cruzeiro de 2 meses atrás? Rafael, para mim o que chama atenção é o fator psicológico. Acho que o Luxemburgo chegou, deu uma injeção de ânimo na rapaziada. Ele está procurando até de forma individualizada, observando os detalhes de cada jogador, procurando, entre aspas ali, ensinar mesmo o jogador, em alguns casos até, o fundamento do futebol, que o jogador, isso aí o treinador não tem que ensinar, ele tem que saber que é o chute, cabeceio, drible, condução, essas coisas todas. Mas até isso o Luxemburgo está fazendo. E ele, Luxemburgo, está realmente comprometido com o Cruzeiro, porque fez no começo a proposta de ficar com salários em dias e botar o time para frente, e ele tem cumprido isso. Agora falta o Cruzeiro ainda encaixar. Esse jogo foi para mim um jogo atípico, muita chuva, não deu muito para ver. Foi um jogo até equilibrado, o Rente CRB e o Cruzeiro, mas a chuva acabou que atrapalhou, a drenagem do gramado não ajudou. E como disse, tava bem encharcado, né? Tava muito encharcado. Eu até achei que o jogo não fosse seguir em frente. Depois, no segundo tempo, deu uma leve diminuída, digamos assim, o futebol continuou. Agora, o que o João falou tá muito certo. Os goleiros acabaram sendo destaque. Teve o lance do Fábio, né? Que parou, o VAR foi conferir se a bola tinha entrado, se não tinha entrado, mas realmente a bola não entrou. 0-0. Eu acho que, em função de tudo que aconteceu, com chuva, grama pesado, CRB também jogando muito fechado, eu acho que ficou de bom tamanho, 0-0. E o nome, Vanderlei Luxemburgo, ele tem peso, ele tem equilíbrio, ele tem credibilidade. Eu faço assim, o Rafael Sobis ontem ficou como opção, ficou no banco de reserva, entrou no segundo tempo. Então, se fosse um outro treinador, o Rafael Sobis sempre foi titular, sempre foi assim, a liderança dentro de campo. Ontem ficou no banco, entrou tranquilo, sem preocupação nenhuma. Mas claro, porque jogando. Tem alguém de fora que manda. Não estava tendo. Quem estava mandando eram os próprios jogadores. Porque tinham técnicos que não colocavam respeito. Aí o que a gente vinha martelando aqui já há meses, a realidade dos fatos é essa. O pessoal tava lá, Martinho, você não vai jogar não. Eu quero jogar assim. O técnico não tinha poder de fogo para ir falar assim, você fica na tua que você não vai jogar. Então, aí é que eu vejo que a inteligência do Luxemburgo foi muito grande, Rafael, porque ele trouxe o time pro lado dele quando bancou aí a conversa entre jogador e diretoria, fazendo o meio campo como uma solução da questão do salarial. E a questão do ponto, gente, um ponto conquistado pelo Cruzeiro aí, mais uma vez, mantém a invencibilidade do Cruzeiro, ou seja, ainda não perdeu sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, e um ponto fundamental contra um dos aspirantes ao título. E veja bem, Rafael, ainda falando do Luxemburgo, o Rômulo, a gente entende que o Rômulo é um volante, né? Pegador, tem uma qualidade boa no passe. O Rômulo, ontem ele foi para lateral direito, ele foi improvisado de lateral direito e foi bem. Então isso significa que o Luxemburgo ele tira a qualidade do jogador, podendo aproveitar em uma outra posição. E o Rômulo do meio campo foi para lateral e é uma liderança também, né? Um cara vivido, um cara que tem já uma bagagem muito grande no futebol. E o Luxemburgo ele busca qualidade. Você vai me ajudar aqui, nesse lugar. Aí a gente tem falado do Cruzeiro, da situação, programa atrás de programa a gente tem falado a respeito disso. E a FIFA soltou uma informação nesse final de semana bem interessante, que o Cruzeiro foi um dos clubes do continente com o maior número de transferência na década. O Cruzeiro fez 78 transferências internacionais na década, de 2011 a 2020. Gente, é um absurdo. Tá sempre se reformulando e não se reformula, né? Não, mas até então, quando tava sobrando dinheiro, tanto é que ganhou o tricampeonato aí, o bicampeonato brasileiro consecutivo, 2013 e 14. Ele teve algumas... o Cruzeiro veio muito bem, a gente nota isso aí, isso lá no começo da década. E aí o que aconteceu? No decorrer nessa reta final, digamos que nessa segunda parte, ele veio bem até 2017, 18. De 18 para cá, que foi a derrocada. Que faltou grana, que aí começou a chegar os problemas,
Mas os problemas aqui é um dos motivos, ó. 78 transferências internacionais. Mas é uma administração até muito boa, uma administração, boa? não, vamos dizer, se fosse uma administração lá atrás muito boa, até diria que esse número aí está até, vamos dizer assim, que é muito, mas está tudo controlado. Agora, quantas transferências fizeram e o Cruzeiro é num buraco fundo que não tem mais aonde chegar, enfim. Então, significa que as administrações anteriores, com certeza, foram muito ruins, claro. E o Rafael, muita troca de técnico também, fazendo maus negócios. O Rogério Ceni, não como o Rogério Ceni saiu do Cruzeiro, o Cruzeiro teve que pagar uma multa pro Rogério Ceni e o Rogério... Não só ele, Abel Braga, vários técnicos. Tô pegando o exemplo dele aqui que eu me lembrei aqui agora. Então, esse tipo de comportamento por parte da diretoria vai minando, cada dia soma um pouquinho aqui, um pouquinho dali e no final das contas dá no que dá. Agora entrou, para mim, eu tô vendo uma fase de recuperação, pelo menos dentro de campo, né? Pois é, nós tivemos também um segundo jogo no final de semana, que foi o Náutico empatando com o Vitória. Até então, o Náutico não consegue, parece que realmente perdeu o gás, a famosa coca de 3 litros, hein? Olha, Rafael, eu até achei que ele tinha vencido, eu achei que agora vai engatar de novo, trocou de técnico, tá uma vida nova, e o Náutico acabou aí, de certa forma, fez até um bom jogo, mas o Vitória não é um time assim para se dizer, o Náutico forçou. Agora, o time do Vitória jogou fechado, logicamente. Tivemos aí um gol do Vinícius de escanteio, depois nós tivemos o Bruno Oliveira, que fez uma roubada de bola, e o gol do Vitória foi muito bonito, um gol tabelado, uma bobeira da equipe do Náutico aí, metade uns 20 minutos aí do segundo tempo, uma roubada de bola, uma bola que não perdeu, e permitiram que o Bruno Oliveira entrasse no gol quase com bola e tudo. Depois, né? Então, essa bobeada do Náutico, o Náutico vinha até bem, controlando a partida, vencendo por 1-0, vinha até bem, mas essa bobeada aí acabou complicando e depois não soube correr atrás. Então, o Náutico ainda não virou. Eu achei que tivesse virado, mas não virou, não. O João Augusto, e o Vasco, que se recuperou após uma sequência de derrotas terrível e venceu a Ponte Preta por 2-0. Conseguiu um belo resultado, claro, diante da Ponte Preta, que se não me falha, mas nos últimos jogos tinha conseguido bons resultados. Tinha 3 vitórias nos últimos 5. Então quebrou o encanto, quebrou aí essa sequência de vitórias da Ponte Preta. Agora, isso é importante para o Vasco da Gama, entendeu? Esse resultado de 2-0, Andrei e Caio Lopes, né? Isso aí dá motivação, não só para o elenco, como também direção, próprio treinador, né? Então essa vitória diante da Ponte Preta é muito animadora para a equipe vascaína lá de São Januário. Agora tem que dar uma sequência, Rafael. E quem fez o gol? Andrei. Que desceu a boca no último jogo, eu achei que foi muito bom. Ele fez o gol, chama a responsabilidade. Com certeza o torcedor vascaíno fica muito satisfeito com esse tipo de coisa, gente. O Rafael, e ele tanto chamou a responsabilidade que ele chegou na surpresa e fez de cabeça um gol aí, né? Exato. Ele nem lá fica, né? Ele é o jogador mais recuado. Exatamente. Então, ele chamou a responsabilidade não só na fala, como também dentro de campo. Chegou de surpresa fazendo o primeiro gol da equipe do Vasco, deu uma certa tranquilidade pro Vasco jogar. Pois é, João Augusto, para finalizar a Série B do Campeonato Brasileiro, vamos à classificação, após a 21ª rodada. Vamos dar uma passada aí geral, liderando, o Curitiba tem 39 pontos. Em segundo lugar vem o Goiás com 38 pontos. CRB com 37 ocupa a 3ª posição. Em quarto colocado é o Botafogo, 35 pontos. Quinto vem o Sampaio Correia, lá do Maranhão, com 34. O Náutico também com 34 é o sexto. Com 33, na 7ª posição, vem o Guarani, o Bugre de Campinas. Avaí é o oitavo, também 33 pontos. Com 32, na 9ª posição, Operário lá do Paraná. Na 10ª, o Vasco, 31 pontos. 11º vem o CSA de Alagoas com 28. 12º, Remo, 27. 13º com 26 pontos, o Brusque lá de Santa Catarina, 26 pontos. 14º, Cruzeiro, 25 pontos. 15º vem a Ponte Preta lá de Campinas com 22. O último fora da zona de rebaixamento, em 16º, é o Vila Nova com 22 pontos. O primeiro dentro da zona de rebaixamento, 17º, é o Londrina com 21 pontos. 18º é o Vitória, 20 pontos. Na penúltima posição, 19º, o Brasil de Pelotas, lá do Rio Grande do Sul, com 14 pontos. E agora, lanterna, o Confiança com 13 pontos. Pois é, pessoal, finalizamos assim Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar da Série A.
penúltima rodada válida pelos jogos de ida, pelo famoso turno. 18ª rodada e vamos aos jogos. Na Ilha do Retiro, lá em Pernambuco, Sport 0, Chapecoense também 0. Na Vila, o Santos perdeu 4-0 para o Flamengo. Lá na Arena do Grêmio, o Grêmio perdeu para o Corinthians por 1-0. Palmeiras em casa, 2-1 sobre o Atlético Paranaense. Lá no Independência, em Belo Horizonte, o América Mineiro voltou a vencer 2-0 em cima do Ceará. No Alfredo Jacome, Juventude 1, São Paulo também 1. Lá no Antônio Ascioli, em Goiás, Atlético Goianiense 0, Internacional também 0. E em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino 1, Atlético Mineiro também 1. 2 jogos fecham hoje a 18ª rodada, 19 horas no Maracanã, Fluminense e Bahia. E às 21h30, Fortaleza e Cuiabá. Tá aí então os jogos que aconteceram e vão acontecer, válidos pela 18ª rodada. Mais um detalhe, pessoal, conforme falamos aqui, é penúltima rodada e como já temos aí praticamente o desfecho, o Flamengo é um time que ainda pode tirar a liderança do Atlético Mineiro. Tá com 2 rodadas atrasadas. Exatamente. Mas o Palmeiras, que até então estava concorrendo diretamente, não chega mais pro turno. Pro turno. Falta uma rodada só, exatamente. Né? Aliás, ninguém tira mais do Atlético o título, né, Rafael? Só o Flamengo pode tirar. Isso, exato, porque faltam 2 rodadas, ganhando esses 3 jogos que faltam, na verdade, faltam a 17ª, a 18ª e a 19ª. 3 rodadas, né, para o Flamengo. Bom, aí são 9 pontos, vai para 40. Exatamente. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos comentar jogo a jogo. Começando então, antes do intervalo comercial, nós vamos falar rapidamente de Sport 0, Chapecoense 0. Até então, um duelo marcado com grandes jogos, com grandes exibições dos goleiros também, Martim. O jogo que a gente já esperava, um jogo truncado, mas na verdade foram até bem criativos. Agora, nós tivemos o Zé Carlos pro Brusque saindo-se muito bem e o Dalton também saindo-se muito bem, né? Ou seja... o Kehler e o Maílson. Hein? O Maílson do Sport e o Kehler da Chape. O Kehler que é então, o segundo goleiro. Dá uma balançada na cadeira aí, João. Olha o bumbo, Martinho, Pedro de Assis. Realmente, bateu, tem razão. Eu peguei a ficha aqui do Brusque e Londrina. O bumbo tava afiadinho, tá afinadinho. Tava demorando pra bater. Tava demorando, né? Bom, falando dos goleiros, a gente tá falando do Maílson do Sport e o Kehler da Chape. O Kehler, que é goleiro reserva, pros cartoleiros de plantão, ele fez 12 pontos. E o Maílson fez 8 pontos. Até então tivemos aí 2 times atacando muito, nós tivemos muitas chances de gol aí, teve 17 finalizações do Sport contra 14 da Chape. Jogo aberto, né, João? Olha, Rafael, mas o jogo, vamos dizer que o jogo foi até bom, mas o resultado para as 2 equipes não agradou para ninguém. Ficou ruim principalmente para o Sport, que jogou em casa, entendeu? Esse empate, e não é à toa que é o último e penúltimo colocado. Para você ver. Agora, o Sport, eu acredito que jogando em casa merecia coisa melhor. Esse empate, ele não ficou agradável nem para o Sport nem a Chapecoense, principalmente para a Chapecoense. 18 rodadas, né, Rafael? Não ganhou nenhuma. Não ganhou nenhuma, não tem nenhuma vitória. Será que ela vai conseguir a façanha de ficar o turno todo sem ganhar um jogo? Acredito, Rafael, que quando começa nessa situação, nessa fase, vamos colocar 19 rodadas, já vamos colocando a da frente já. Ela pega o Fluminense na última rodada. Então, para você ver, é um osso duro de roer, é difícil para a Chapecoense. Então, com 7 pontos, puxa vida, a maré para a Chapecoense, para livrar-se aí de degola, é muito delicado, feio, né? É complicadíssima. Bom, vamos chamar um rápido intervalo comercial e assim a gente volta para falar do Flamengo 4, Santos 0, logo após o intervalo comercial. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Ainda não aderiu à fatura digital da CEMIG? Faça como mais de 500 mil de clientes que já aderiram. A fatura digital é a forma mais fácil, prática, segura e sustentável de pagar sua conta de luz. Solicite o envio da fatura por e-mail pelo WhatsApp CEMIG 31 3506 1160 ou acesse cemig.com.br. É rápido e prático. CEMIG, Governo de Minas. Governo diferente. Estado eficiente. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras?
A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Pois é, João Augusto, falamos no último bloco, chamamos até a matéria, com 3 gols de Gabigol e 1 de Andreas, Flamengo goleia o Santos na Vila. Martinho, no sábado nós falamos aqui que o Flamengo seria favorito, tudo mais, mas nem eu, nem o João Augusto apostávamos em um placar tão elástico. Mais uma goleada do Flamengo de Renato Gaúcho. Esse jogo, a vitória do Flamengo é até previsível pelo tudo aquilo que vem apresentando Santos e Flamengo da história do futebol aqui em 2021. Agora, o placar, principalmente construído num tempo só, que foi o segundo tempo, Rafael, eu até diria que para os torcedores santistas que o Santos jogou até onde aguentou, digamos assim. Segurou o jogo, tentou se fechar, partiu um pouco para os contra-ataques, não deu muito certo. Aí vem um pênalti, né? Abrindo o placar para a equipe do Flamengo. E daí pra frente não só abriu o placar, como abriu as porteiras também. Foi o famoso passa-boi, passa-boiada? Não, olha só, o que chamou atenção, gente, eu até vou colocar aqui pra vocês escutarem. Fernando Diniz na coletiva, o jogo ficou 4-0 pro Flamengo. Aí o Fernando Diniz na coletiva vem e fala isso daqui, escuta só. Se você desconsiderar que foi um pênalti, que provavelmente não foi, e 2 gols a gente entregou, o Flamengo fez o gol. A gente teve chance de fazer. Sim, ele falou isso, de novo. Se você desconsiderar que foi um pênalti, que provavelmente não foi, e 2 gols a gente entregou, o Flamengo fez o gol. A gente teve chance de fazer. Se você considerar que teve um pênalti, que não foi um pênalti discutível, e que a gente entregou 2 gols, o Flamengo fez só um gol. Mas aí, então. Tem dó, né? Vamos levar o boom pra bater lá. Não, o jogo ficou 4-0. Aí ele tá justificando que tomou um gol só, que 2 ele entregou e 1 foi um pênalti que não foi. Foi 1-0 só pro Flamengo, então. Vai ser. Não fazer uma palavra até besta aqui. É muito idiotice do treinador do Santos. Agora, gostou com isso? Não, se ele questionasse o pênalti, eu até tô de acordo com ele. O pênalti foi muito mandrake, muito montado. Você achou realmente que não foi? Eu achei realmente que não foi. Mas não é isso que deu resultado também pro placar. Até porque a equipe do Santos, mesmo tomando o primeiro gol de pênalti, não poderia ter se perdido dentro de campo da forma como perdeu. Então, 3-0 não justifica o que o Fernando tá falando aí, porque desculpa pra boi dormir. Parece que os menininhos que tá no primeiro ano de grupo, que não entende uma coisa e fica inventando uma série de outras pra justificar. Ô João, e detalhe, a gente tá falando dos gols, mas se você for ver um dos grandes destaques do Santos, foi o goleiro João Paulo. Sim. Fez muitas defesas. Só no primeiro tempo, 4-0, ficou até bom pro Santos, esse placar elástico. Agora, veja bem, Rafael, Martinho e os torcedores ouvindo o panorama. Não é melhor o Diniz chegar a público e falar, gente, nós perdemos de 4, tá bom, o Santos é o que a gente tem, é o que eu estou tentando fazer alguma coisa, você entendeu? O Flamengo foi melhor, mereceu ganhar o jogo, não era melhor que chegar e falar uma besteira dessa aí? Tem crédito, se ele falar a verdade, o que está acontecendo, o necessário, o ideal, ele tem mais crédito do que falar uma lambosta dessa aí. O primeiro tempo, o Flamengo foi extremamente superior no segundo. No primeiro, foi assim, um jogo... Eu diria que o Santos soube suportar a situação e suportar a pressão, né? Se o Santos continuasse naquela pegada, poderia ter sido 0-0, porque mesmo assim ainda o Flamengo jogou melhor. Sim, o Flamengo jogou melhor, o João Paulo fez algumas intervenções, porém, não foram... Teve uma chance clara, um arremate dentro da pequena área. De resto, o Santos soube cadenciar o jogo. Agora, o segundo foi um passeio do Flamengo em cima do Santos, foi um passeio. E aí o Diniz fala que, tirando os 2 gols que a gente entregou e o pênalti, tem dó, né? Não, o último gol, Rafael, o último gol que o Andreas fez, estava estreando inclusive no Flamengo,
Foi uma entregada aquilo lá. Aquilo realmente foi uma entregada. Foi um recuo de bola. Mas não tem como justificar isso. Nós jogamos bem. Não jogou bem. Você tomou 4. Se fosse um jogo apertado, 2-1, ou 3-2, 1-0. Aí ele pode justificar. Vamos lá, agora tomou coco, levou 4. Não. E falando que no prognóstico dele, o Flamengo só merecia ganhar de 1-0, para com isso aí. Agora, o segundo gol do Flamengo saiu numa bobeira da zaga do Santos também, todo mundo ficou assistindo a triangulação, a enfiada de bola do Thiago Maia e, consequentemente, a bola pro Michael, que cruzou pro Gabigol, e ele fez o gol porque não tinha ninguém marcando, ninguém. Eles entraram tabelando. Sim, e cadê a defesa do Santos? Passou por todo mundo. Agora, aí o que me chamou a atenção foi porque o Santos, ao invés de tentar, travou um pouco o jogo. Parece que falou assim, gente, nós não vamos ganhar mesmo. Vamos tentar dar uma travada no jogo. Por sua vez, eu não gostei. Não gostei do Santos, não gostei de como ele se apresentou. Mas aí vamos falando também um pouquinho a respeito do... O Diniz fala da entrega, tudo mais. O Flamengo também errou uns gols ali que não dava. Olha, Rafael, principalmente no primeiro tempo, né? Se tivesse aí... Aliás, o João Paulo atuou muito bem, né? Também daquele... Não, ele pegou umas bolas. Que... Ele fez uma defesa aos 32 do segundo tempo. Toda jogada parece que foi todas iguais do jogo. O Flamengo põe uma bola em profundidade, o ataque do Flamengo realmente vai todos pro ataque, e a defesa do Santos, ao invés de estar postada esperando o ataque vir, vai correndo junto. Não, parece que estava marcando distante. Tava marcando distante. Tudo atrapalhado. Não gostei do Santos, não gostei nem um pouco. 4-0, conforme você falou, Martinho, ficou de bom tamanho. Só que o Gabigol também é chato, hein? Ele é nojento. Que isso? Ele é um bom jogador, no resto menor dúvida, é o artilheiro até. Mas, pelo amor de Deus, ele foi criar confusão com a torcida do Santos. Para aquilo. Aí até o presidente do Santos ainda manifestou, né? Que é para ele ter respeito ao berço dele, porque foi lá que ele começou, tudo mais. Que de fato, eu achei que faltou esse respeito dele. Rafael, ele é um bom jogador, ninguém discorda disso. Mas por outro lado, não faltou também, Rafael, um pouco de respeito por parte do torcedor. O cara passou ali, o cara nasceu ali, é do Santos, a família dele mora em Santos, ele mora em Santos, assim por diante. Calma aí, vamos incentivar, o cara fez 3 gols. Vai xingar o cara, vai ofender o cara, é isso, aquilo. Peraí, o torcedor também falta um pouquinho mais de maturidade por parte de alguns torcedores. Mas aí isso acredito, você disse, eu vou adivinhar a palavra que o Rafael ia falar. Isso que o torcedor jamais vai pensar dessa forma. Não vai, sabe por quê, João? O cara é torcedor, ele tá ali pra emoção, ele não tá pela razão. Quem teria que estar pela razão é o próprio Gabigol. Ele tá trabalhando. Sabe, ele é uma figura pública, o Gabigol. Exato. Então ele tem que entender que elogios são bem-vindos. É claro, quem que não gosta de elogio, até eu que sou mais bobo gosto. Agora, quando vem críticas, é o torcedor que tá ali, ele paga o seu ingresso, às vezes quer se desabafar, quer descarregar alguma coisa e outra coisa, o torcedor, se ele entrar em campo, aí sim ele tá errado, mas lá do lado de fora, lá, ele pode falar o que for, e até mesmo na cultura brasileira, não é legal xingar, mas na cultura brasileira isso também é possível. Bom, no Allianz Parque o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense, bateu o Furacão por 2-1, e a gente tinha um confronto aí para ver quem encerrava a má fase no Brasileirão. O Palmeiras, que vinha de 3 derrotas consecutivas, e o Atlético de 4 derrotas consecutivas. Deu Palmeiras, o Verdão venceu com gols de Luan e Rony. João Augusto, como foi a partida? Olha, um jogo apertadíssimo para a equipe do Palmeiras, né? O Atlético Paranaense ofereceu toda a resistência, e o Palmeiras, com as mudanças, as modificações que o seu treinador Abel Ferreira fez durante a partida, deu resultado, deu liga, entendeu? E o Palmeiras conseguiu um resultado expressivo diante de uma boa equipe que é o Atlético Paranaense. Um zagueiro criticado por muita gente, o Luan fazendo gol, né? Também o Rony, a gente gosta do futebol do Rony, da velocidade, quebrador de linha, né? Mas o Palmeiras, mesmo com um placar apertado, difícil, o Palmeiras superou bem todas as dificuldades, conseguiu aí os 3 pontos que eram necessários para a tabela de classificação. Mas o jogo foi bom, o jogo é muito equilibrado. Martinho, para você, evidentemente o placar deu Palmeiras, mas a gente tem aqui torcedores falando que o Atlético Paranaense jogou muito bem. Não, jogou muito bem realmente, Rafael, e até vou elogiar aqui a inteligência do Abel Ferreira, porque ainda quando o jogo estava empatado, ele resolveu fazer alterações para mudar o ataque, né? Começou jogando com William, Verón e Dudu,
e terminou com Breno, Daverson e Rony. E teve um volume maior no segundo campo de ataque. Ou seja, o Abel Ferreira queria vencer o jogo, botou o time para frente para vencer o jogo e jogou e foi para cima e venceu o jogo. Ou seja, conseguiu o objetivo baseado aí em estratégia de jogo. Então, parabéns ao Abel Ferreira por essas alterações. Não que os dois, que o William, o Verón e o Dudu, não são bons jogadores, é que nesse jogo eles não estavam encontrando aí as melhores possibilidades. Agora, o que eu achei desse jogo também, gente, tanto o Palmeiras quanto o Atlético Paranaense erraram muitos gols, mas erraram muitos gols ali na entrada da área. Teve várias oportunidades que parece que foi engraçado. O Palmeiras errou uns 2 ou 3 gols no mesmo formato e o Atlético Paranaense também. Então não dava pra acreditar nisso. Agora, por sua vez, eu tô falando de um lance isolado. Se eu não me engano, já foi no segundo tempo, onde o Dudu pega uma bola dentro da área sozinho e ele isola. Foi. Então, essa falta de, digamos assim, de calma e de pontaria daqui do Palmeiras, foi aí que o Abel resolveu fazer algumas mudanças. Só pra você ver, né? Ele tem peças para mudar. O Palmeiras tem peças para mudar também. Um dos poucos times do Brasil que tem peças para mudar, e fez essas mudanças em função dessa falta de pontaria também. Ele teve essa visão. Agora eu não sei se o Atlético Paranaense não mudou, porque me parece que que o Atlético Paranaense não tem a mesma oportunidade de mudança como tem o Palmeiras. Agora, João Augusto, você viu o Palmeiras jogando, você tem visto o Flamengo e tem visto o Atlético Mineiro. Hoje são os 3 candidatos a título no Brasil, todos os títulos. Para você, o Palmeiras está jogando o mesmo futebol que Atlético Mineiro e Flamengo? Olha, eu diria que dos 3, o Palmeiras hoje é a terceira força. Vejo assim, um Flamengo, mesmo o Atlético estando na frente, vejo um Flamengo melhor que o Atlético e um Atlético melhor que o Palmeiras. Hoje eu diria que é Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Agora, tem uma boa equipe, tem um bom time, já mostrou isso em várias competições, tem um bom treinador, Abel Ferreira. Às vezes ele dá uma descontrolada na parte emocional, de equilíbrio fora do campo, mas eu entendo que o Palmeiras hoje, dos 3, é uma boa equipe, mas o Palmeiras está na terceira posição, eu analisando. Martinho, nós tivemos aí um gol anulado para cada lado. Queria que você falasse um pouco mais a respeito desses 2 lances. Começar pelo gol anulado então da equipe do Palmeiras. Esse foi uma falta de ataque. O Danilo foi para o ataque e ele cometeu falta no zagueiro e mesmo assim aconteceu o gol. Aí o juiz anulou para mim perfeitamente, não tem o que questionar, realmente foi falta. Depois no segundo, que foi o do Atlético Mineiro, né? Paranaense. Atlético Paranaense, desculpe. Ao bumbo. Ao bumbo de novo. O Atlético Paranaense, mão. Só mudar a letra M pela P. A hora que o Terans matou a bola no peito, a Bela acabou tocando a mão na bola também, no lance anterior ao gol, que a bola depois foi recuada e foi feito o gol. Mas no lance em que o Terans matou a bola, parecia ser no peito, né? Depois verificando, a bola realmente pegou na mão, também muito bem anulado. Os 2 bem anulados, então. Bem anulados. Sem choro nem vela. Não, sem choro nem vela. 3 observações aqui, ó. Primeira delas, a gente tem o Mauro, que mandou um alô pra gente, que fala: turma do Panorama Esportivo, gostei de ver o Palmeiras em campo, soube sofrer. O Palmeiras fez realmente, os 3 pontos ali, jogo difícil, hein, gente? O Atlético Paranaense hoje é muito difícil. Você vê a leitura do nosso ouvinte, a nossa aqui, é jogo difícil, apertado, mas o Palmeiras conseguiu os 3 pontos, que é o necessário. Exatamente. O Robinho mandou pra gente, o jogo do Flamengo não era torcida não, eram os diretores do Santos que estavam provocando, é verdade. Quem não era torcedores, mas aí a gente coloca ali que diretor não era pra estar ali. Se é pra estar ali, é pra estar trabalhando. Não pode agir com o calor da emoção dessa forma. Mas aí, só voltando um pouquinho, aí eu vejo a falta de respeito ainda mais do próprio diretor, dizendo, do que do próprio torcedor. Sim. O cara está à frente da entidade. Ele está comandando uma entidade, que é o Santos. Então, alguma coisa, até ele deveria respeitar o jogador, o atleta, que de uma forma ou de outra é Santos. Não, aí quem está dentro do campo, a história é outra. Aí sim. Bom, e nós temos também nosso amigo Jefferson Sabag, que mandou um áudio pra gente aqui. Vamos ver o que ele mandou. Fala, Jefão. Meus amigos do Panorama Esportivo, um bom dia para todos aí. Boa tarde já, né? Então, o Martinho, meu querido amigo Martinho, disse que foi um pênalti duvidoso. Pois é, mas vamos analisar o lance direitinho. O jogador do Santos passou da bola. Ele passou da bola. Quando ele tentou voltar, ele tomou o drible
do Michael. O Michael ia ficar na marca do pênalti livre, ele e o goleiro, ele ia se atirar por quê? E não deixar de fazer o gol? Imagina. Enfim, cada um vê o jogo de um jeito, né? Mas todos os comentaristas de arbitragem falaram que foi pênalti. Portanto, agora quanto ao Diniz, é ridículo, né? É difícil justificar mesmo perder de 4. É melhor dar uma desculpa dessa aí. Valeu, Jefão, obrigado pela participação, viu? Pessoal, rápido intervalo comercial, já voltamos e aí sim, vamos falar dos outros jogos aqui, válidos pela 18ª rodada. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Está na hora de renovar o estoque da empresa, reformar a estrutura ou investir em uma novidade que vai fazer você vender muito mais, mas você não tem dinheiro em caixa para isso agora? Conheça as linhas de crédito empresarial do Sicoob e Sicredi e invista no futuro da sua empresa com condições imperdíveis e parcelas que cabem no seu bolso. Quem coopera, cresce mais. Ligue 35 35 51 61 91. Fale com seu gerente de contas e conheça o capital de giro Sicoob. Você sabe como se cultiva um café de alta pureza e qualidade? Cultivando a paixão pelo seu ofício, passada de geração em geração. Cultivando a transparência e a honestidade em todo tipo de relação. É assim que 15 mil famílias cultivam um café com sabor apreciado em mais de 50 países. E é desses mesmos cafezais que vem o Café Evoluto. O café que estas famílias dedicam para a sua família. Evoluto, o café tudo de bom. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Falando ainda dos jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, nós tivemos na Arena do Grêmio, Grêmio 0, Corinthians 1, mais uma vez com um gol de Jô, e o Corinthians que embalou, Martinho, terceira vitória consecutiva. E o Grêmio que desembalou, digamos assim, né? O Rafael, foi um gol, mais uma vez contando com a experiência de Jô, subindo de cabeça, recebendo uma bola ali centralizada. Houve até uma certa reclamação de falta, mas eu não vi falta também no lance. O juiz nem sequer prosseguiu o jogo, ou seja, gol legal, mesmo com a reclamação da equipe do Grêmio como um todo. Até é a tal história, né? Toma gol, tem alguma coisa, tem que levantar a mão, tem que pedir impedimento e assim vai. Ah, mas ficou fácil, né? Não, ficou fácil. Que o gol você não pode mais comemorar de cara. Vão achar algum jeito de falar, peraí, vamos consultar. Todo mundo pede VAR, mas nesse caso não, tudo correu com normalidade. Você gostou do Corinthians? Você vê uma evolução nesse time do Silvinho? Rafael, houve uma certa evolução, só que, me desculpe aí, aqui em Bospé quase não tem gente que torce pro Grêmio, mas o Grêmio também, de certa forma, deixou o Corinthians jogar, né? Ele procurou uma saída de bola, mas estava errando um pouco na saída de bola e deu espaço para a equipe do Corinthians. Então, o Corinthians realmente cresceu e cumpriu o seu papel. Agora, para dizer, o Corinthians já acertou, prefiro esperar um pouco mais. Melhorou, tem melhorado, a chegada do Renato Augusto deu um pouco mais de volume no meio do campo, apesar que ele não jogou o jogo completo neste jogo, mas vamos acreditar, né, que agora vai esse embalo. 1-0 para mim, acho até que não é o resultado para dizer, foi um grande jogo do Corinthians. Ô, João Augusto, por sua vez, o Filipão reclamou muito. O Filipão desceu a boca em tudo que tinha direito lá, reclamou muito de arbitragem e tudo mais. Ele tem razão em toda a reclamação que ele fez? Olha, Rafael, quem apitou o jogo foi o mineiro, o Ricardo Marques Ribeiro. Ele sempre arruma uma forma de não agradar ninguém. Agora, quanto à reclamação do Filipão, eu entendo que ele está totalmente aí, equivocado. Em lance discutível, não prejudicou de forma alguma a equipe do Grêmio. Agora, a desculpa do perdedor, principalmente o Filipão, na situação que se encontra a sua equipe, no caso o Grêmio, está lá embaixo, no Z4, zona de rebaixamento, ele vai falar alguma coisa e questionar alguém. Esse alguém sempre é a arbitragem.
mas aí erroneamente ele criticou falando besteira, que ao meu ver não aconteceu nada do que o Filipão disse a respeito de arbitragem. Gol do Jô normal, sem problema nenhum. Agora o Filipão vai falar alguma coisa. Agora, falando do procurar um bode expiatório. Eu até achei que o Grêmio foi melhor no primeiro tempo. Minha percepção foi essa, que o Grêmio foi melhor no primeiro tempo. Aí que aconteceu? Nós tivemos, até então, tem essa grande reclamação por conta que aos 27 do segundo tempo teve um lance ali que o Grêmio reclamou muito de pênalti. Mas não foi, Rafael. Não foi não. Isso aí foi desculpa inclusive de perdedor. Esse lance, Martinho, eu vi por várias imagens. Não aconteceu pênalti. Você acha que o jogador do Corinthians não atropela o do Grêmio? Não, foi um choque normal, sem... Você tá falando com a razão ou com a emoção? Não, tô falando com a razão, não foi pênalti. Se eu estivesse apitando... Isso foi aos 27, aí depois aos 34 praticamente, 7 minutos depois desse lance, o Corinthians bate uma falta e o Jô sobe sozinho, aí o goleiro errou, o Chapecó errou. A saída dele foi... Ele saiu pra não pegar a bola. O goleiro não pode sair pra não pegar a bola. Ou ele vai pra pegar, ou então ele fica debaixo do pau. Rafael, ali foi um erro primário até. Porque a cobrança de falta. Ele estava muito fora do gol. Ele estava no meio da zagueirada ali pra tentar fazer. O lugar dele não era ali. Eu não sou goleiro, mas eu assisto futebol há muito tempo e dá pra ver claramente que o Chapecó é um bom goleiro. Tem defendido o Grêmio em várias oportunidades, mas nesse lance, pra mim, vou até jogar aí 100% da culpa do gol, foi por conta dele. Pois é, aí o Diego Souza deu cartão pro juiz, né, João? Mas que falta de respeito também, o juiz pode... Não, gente, para com isso aí, o Malcolm, o Michael, teve uma hora no jogo, lá aconteceu as confusões lá, eu imaginei que ele ia chegar e agredir, ia socar o árbitro, o mineiro, o Ricardo Marques Ribeiro. Agora, falta um pouco de respeito, falta um pouco de malícia. Você pode ter certeza que o árbitro vai colocar na súmula, que ele veio, tomou o cartão e assim por diante. Então vamos lá, aí depois teve a reclamação master do Grêmio, foi justamente por um lance aos 43 do segundo tempo, onde uma bola um contra-ataque rápido do Grêmio, o Cássio sai da área e faz uma falta no Diego Souza. Aí eu lhe pergunto, deveria ter sido expulso ou não? O Cássio claramente para a jogada, ele vai para fazer a falta. Aí você pega e fala assim... Foi um momento aí que o Diego Souza acabou se perdendo ali no lance, né? Ele saiu de carrinho, inclusive, né? Agora, pra mim, eu não sei, o Robinho vai ajudar a gente aqui. Pra mim foi falta, Rafael. Não, falta foi, mas aí, pra vermelho ou não? Não, aí pra vermelho não. Pra vermelho não foi também não, né? Não acho que foi com essa intensidade toda pra um cartão vermelho. Mas não era o último homem? Diego Souza era o último homem. Não, o Diego Souza é do ataque. Do ataque. Aí o Corinthians tem 2 defensores do Corinthians que estão correndo praticamente junto com o Diego Souza. A questão é, o Cássio não deveria ter sido expulso? É a tal história, ó. Bom, pênalti não foi, não vamos discutir sobre isso. Não foi pênalti. Não foi pênalti, isso não se desculpa. Só que ali naquele lance eu vejo o Diego Souza correndo com 2 zagueiros do Corinthians correndo praticamente junto dele. E tinha um outro mais do lado também. Não, mas tá quem é o último homem? É o Cássio. É o Cássio. Ele sai e faz a falta, pra mim é expulsão. Eu tô vendo aqui na máquina do Martinho, o lance aqui. Olha, Martinho, eu tô vendo aí que eu tivesse apitando, foi aí que o Diego Souza pegou o cartão do foi nesse lance. Olha, eu tô vendo aqui, eu daria o cartão vermelho pro Cássio, eu expulsaria o Cássio. Você pode ver que ele foi sair fora da grande área e pegou embaixo no Diego Souza. Olha, não, pra você ver, foi no carrinho embaixo. Eu tava analisando. Eu daria o vermelho pro Cássio. Eu tô analisando só o fato do Cássio não ter agido com má fé de querer machucar o Diego Souza. Mas realmente vocês têm razão, porque ele era mesmo o último homem e quebrou a possibilidade de gol. O Robinho mandou pra gente, ele esperou a gente falar pra ele poder mandar, ele mandou aqui que ele dá o toque na bola pro lado do escanteio. Tinha mais 2 jogadores atrás do Cássio, amarelo, o Ricardo Marques acertou. Mas aí que tá, Robinho, eu acho que a questão dele ter tirado ali não foi pra tirar pra sentido escanteio. Você vê que o toque é tão curto que ele conseguiria definir. Se ele não fosse derrubado ali, ele daria mais 2 passos ali, ele definiria pro gol. Poderia ter dado um drible, digamos assim, né? Exatamente. Bom, Juventude 1. Aí vem aquela velha história, só pra fechar, Rafael, aquela história, perigo de gol. Se o Cássio não faz
a falta naquela hora ali, o Diego Souza poderia fazer o gol. É o seguinte, o Robinho disse que não existe mais isso de último homem, que agora cai a tese de oportunidade clara de gol. Bom, aí já... Aí tem essa questão. Bom, Juventude 1, São Paulo 1, o jogo aconteceu no Alfredo Jaconi, um primeiro tempo, particularmente não gostei do São Paulo, achei que aceitou muito o jogo, um jogo com pouquíssimas chances para os dois times. Agora o segundo tempo o São Paulo até entrou propondo um pouco mais o jogo, fez um gol. Aí tem 2 pontos que a gente tem que falar, do pênalti que foi marcado e do pênalti que não foi marcado. Para mim o pênalti no Igor Gomes não foi pênalti no Igor Gomes, só que o juiz já tinha acabado de não dar um pênalti que para mim foi pênalti legítimo. Do Igor Gomes você achou que não foi? Eu achei que não foi. Então hoje eu tô... eu já achei que foi. Certo? Não, é bom a gente discutir. Você achou que foi? Eu achei que foi. Para você, João? Olha, na minha opinião, também não aconteceu o pênalti. Eu não daria o pênalti no jogador de São Paulo. Agora tem um detalhe também, né? Houve um impedimento antes do pênalti. Não, do primeiro pênalti. Do primeiro pênalti? Que aí ele tá falando do segundo já. Tá. O do primeiro pênalti, então, mas aí que tá. É um absurdo, aquela linha que ninguém confia, aquela linha que não tem a possibilidade de acerto, porque quem opera o VAR tá despreparado, então a gente até olhando... Mas foi colocada a linha. Foi colocada a linha, só que o que eu tô falando é porque até o Sandro Meira Hit, na transmissão ele pega e fala que o juiz consultou o VAR, que não sei o que era para ver. O Robinho, até dá uma mão pra gente nisso aqui, porque ele fala que ele deveria ter consultado o VAR para marcar o pênalti e não o lance do impedimento que não tinha sido dado no campo. Aí no caso aí... Não, aí tem um detalhe, Rafael. O lance de impedimento, o VAR não interfere, ou pelo menos nessa jogada. Por isso é que o VAR acabou não interferindo, porque foi muito mais em função do impedimento anterior. Então, mas aí ele não deu pênalti. Não deu pênalti, porque houve esse impedimento anterior. Sim, mas é aí que tá. O VAR na hora, no jogo, não deu e prosseguiu a jogada. A questão é justamente essa. Aí o São Paulo tomou um gol depois aos 49 minutos com um perereco na área, um horror, todo mundo ficou ali meio perdido. E aí o que aconteceu? Tomou um empate aos 49, perdeu uma chance clara de abrir 3 pontos e cair para a 8ª colocação. Detalhe, gente, o São Paulo que anunciou ontem à noite a contratação do Gabriel Neves, o volante uruguaio, finalmente deu certo, vem por empréstimo até o final de 2002, e hoje pela manhã anunciou que acertou a volta também por empréstimo de Jonathan Caleri. A novela Caleri acabou. Gabriel Neves, não conheço o futebol desse moço. É da seleção uruguaia também. Então, com certeza deve ser um bom jogador. Agora, quanto ao Caleri, isso eu entendo que o São Paulo deu o bote certo. Já teve o São Paulo, mostrou, foi artilheiro, é um jogador que tem vontade, e o São Paulo precisa hoje de um 9. E o Caleri é o cara. E detalhe, nas próximas horas deve acertar mais uma transferência, que é o Ivan, goleiro da Ponte Preta. Se conseguir aí é fera. Ivan é bom goleiro, hein? Goleiraço. Ele muito bom. Tem ajudado muito a equipe da Ponte Preta e ele merece um destaque num clube maior. E tá aí o São Paulo tendo se renovado. Vamos ver a chegada do Caleri. O Caleri é meia, não é isso? Atacante. Atacante? Meia atacante. Ele é o centroavante. Agora, o São Paulo tá esperando. O Corinthians tem um dia que tá aí com essa questão do William. Ele acertou com o William. Até então, a esposa dele já publicou uma foto dele com a camisa do Corinthians. O acerto com o jogador foi encaminhado. O Arsenal liberou. Tá faltando só a finalizar acerto de luva e participações também, que ficou de ser decidido ainda hoje. 99,5% concluído, segundo Benjamin Bach. Até porque hoje é o último dia, né? Exatamente. Então até então a gente tem aí o Corinthians, que subiu bem de patamar, hein? Juliano, Renato Augusto, o Roger Guedes, William. Agora, Rafael, daqui pra frente, aí não vai ter desculpa mais. Precisa arrumar um zagueiro agora. Hein? Precisa arrumar um zagueiro. Os que tinha não serve? Não, apesar que a parte defensiva do Corinthians não está tão aí arrebentada, né? Tem mantido, mas precisa mais um zagueiro, mais um homem para ajudar o Gil.
Bom, a gente não vai ter tempo de falar do Galo hoje, por isso amanhã nós vamos comentar um pouco mais, até falando sobre o líder do campeonato, e daremos um destaque especial a esse jogo entre Bragantino e Atlético Mineiro, que terminaram 1-1. Só pra gente poder deixar aquele palpite. Fluminense e Bahia, Martinho, quanto fica? Fluminense vence 2-0. Vai, João Augusto, e pra você? 2-1 Fluminense. Joguinho de 6 pontos, hein? 6 pontos. Joguinho de 6 pontos, hein? O Fluminense quando resolve marcar e vai pra cima. E o Fluminense tá lá embaixo, tá querendo entrar no Z4. Exato. Tá querendo não, né? Não tá querendo. Não tá querendo. Por sua vez, Fortaleza e Cuiabá. E aí? O Fortaleza consegue mais 3 pontos e consegue colar no Palmeiras, Martinho? Consegue mais 3 pontos, sim. Jogando abertamente, como tem costume de jogar. 2-0 Fortaleza também. E aí, João Augusto? Eu vou copiar o Martinho. 2-0 aí. Fortaleza. Tá aí, Panorama Esportivo vai ficando por aqui para voltar amanhã no mesmo horário. Próxima atração radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Termina aqui o Panorama